Bom dia, você que tem nos acompanhado nas reflexões diárias. Receba um grande abraço nesse momento. Estamos nos últimos dias de janeiro, concluindo sobre o tema da superação e destinando esses últimos dias sobre o reino de Deus. Hoje nós queremos falar de uma narrativa linda que está registrada em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13, quando diz: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Estamos falando sobre o reino de Deus e Jesus então disse, acabamos de ouvir o relato, que quem não se fizer como uma criança não poderá ver o reino de Deus, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Queria chamar a atenção aqui para o fato que as crianças se aproximaram de Jesus e os discípulos as repreendiam para que elas não incomodassem o mestre. Nós sabemos que muitas pessoas tentavam chegar próximo a Jesus e os discípulos tinham essa mesma atitude e em muitos momentos Jesus tomava essa iniciativa de repreendê-los, como Jesus fez exatamente aqui, né? Jesus sempre muito amoroso, muito cuidadoso, e Jesus então repreende os discípulos, deixa as crianças se aproximar e em seguida ele profere essa realidade do reino, que quem não se fizer como as crianças não poderá ver o reino de Deus. O relato que está em Mateus, que é um relato também sobre as crianças que se aproximam de Jesus, acrescenta que elas foram levadas a Jesus para que Jesus lhes impusesse as mãos e as abençoasse. Aqui também em Marcos, capítulo 10, do 13 até o versículo 16, ele vai dizendo que depois que ele proferiu, versículo 16, em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Sabemos que muitas pessoas procuraram Jesus e muitas sempre ou pedindo milagre ou pedindo comida, mas as crianças não, né? Elas foram levadas por seus pais. Queremos aqui ressaltar essa importância, porque a maior bênção é aquela que ajuda a conduzir crianças a Cristo. E nesse relato de Marcos, é claro que os adultos levaram suas crianças para que Jesus as abençoasse. E Jesus, então, aproveitou aquele momento para proferir uma das sentenças do reino de Deus, que quem não se fizer como elas, não poderá ver o reino, como acabamos de ler anteriormente. Nós sabemos que herdar o reino envolve ou exige humildade, confiança, proximidade e uma relação pessoal como a da criança, que revela maior receptividade diante do amor de Cristo. Qualquer impedimento a esse amor será terrivelmente punido. Nós sabemos que Jesus, ele repreende os discípulos, acolhe as crianças e as abençoa e nos convida a nos fazermos como elas, para que o reino de Deus chegue até nós. Quando eu estava preparando esse áudio, eu estava lembrando então do que nos diz o Salmo de número 131. Apenas 3 versículos, escuta. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes.
Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Olha como é que termina esse salmo. Apenas 3 versículos. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Aqui no Salmo de número 131, o salmista também vai utilizar a figura da criança recém-amamentada, que acabou de mamar, está com a sua barriguinha cheia, está ali escangotada. Eu vejo a cena da criança recém-amamentada, que a mãe acolhe, acalma e ela ali dorme profundamente, tranquila, com alegria, com toda essa necessidade, com toda a sua necessidade sendo completamente satisfeita, que seria no caso aqui a criança que acabou de mamar. E é como o Salmo de número 131, ele conclui: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. O salmista também se utiliza da figura da criança para falar de tudo aquilo que envolve o relacionamento de uma criança, que significa transparência, confiança, proximidade, alegria e, acima de tudo, dedicação, né? Como a gente viu anteriormente, a humildade, a confiança, a proximidade e uma relação pessoal, como a da criança, que revela maior receptividade diante do amor de Cristo. Esse salmo, ele sempre me impressiona com relação a essa comparação que o salmista faz quando ele diz que ele fez sossegar a sua alma. Ele foi serenando, aquietando, assim como a criança plenamente repousa, satisfeita sobre o seio que anteriormente ansiava por possuir. A segurança confiante substituiu a ambição desassossegada que tantas vezes nós estamos vivendo. Eu quero já caminhar aqui para a conclusão do áudio, falando sobre essa figura do Salmo 131, que é a criança, e também que Jesus se utiliza dessa mesma figura para nos desafiar a confiarmos em Deus, a andarmos numa confiança inabalável, sabendo que o Senhor está cuidando da nossa vida, que Ele jamais nos abandonará e que a seu tempo nossas vidas estarão encaixadas, organizadas, com as nossas necessidades supridas. Que a criança possa falar então aos nossos corações e que as crianças também nos inspirem com a verdade, com a transparência, com a proximidade de se lançar, de se aproximar de Jesus, de receber a bênção dele, o cuidado dele e o socorro dele. Que venha sobre nós a calmaria da criança recém-amamentada, que dorme tranquilamente sobre o seio de sua mãe. Que Deus nos abençoe e que venham tempos de refrigério para todos nós. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu estou como essa criança, e eu espero que você também fique. Um grande abraço.